Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo de número 139. Nós não leremos todo, nós leremos do verso 1 até o verso 18. Esse salmo é dividido em 4 partes. Nós vamos ler 3 partes dele. Salmo 139, de 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela leitura da tua santa palavra, Senhor. Tua palavra que é eterna, tua palavra que nos sonda, que nos perscruta. Nós pedimos a ti que o Senhor agora venha falar conosco, falar no nosso íntimo, no nosso coração, e que possamos estar atentos à tua palavra e para aquilo que tu tens para nós, para a tua igreja e para cada um de nós, para cada família, para cada pessoa aqui presente. E, Senhor, pedimos que tudo seja feito, falado para a honra e glória do teu santo nome. E é assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele em nós provoca, às vezes, diferentes reações. O conhecimento de Deus, não digo conhecimento sobre Deus, como nós temos estudado na escola dominical, essa diferença, né? Conhecimento de Deus, conhecimento de relacionamento com Deus, diferente do conhecimento sobre Deus. E esse conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, provoca diferentes reações em nós. 2 exemplos na Bíblia nós temos de Jonas e de Davi. Jonas tinha um conhecimento sobre Deus. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar a Nínive. Só que ele fugiu da presença de Deus, achando que poderia escapar da presença do Senhor. E quando ele estava no barco, fugindo para Tarsis, os marinheiros perguntaram: quem é o Deus a que você serve? Ele: eu sirvo ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Provando que ele conhecia sobre Deus. Mais adiante, depois que Deus o traz de volta, o tira da barriga da baleia, do grande peixe, e ele prega para Nínive, ele então volta e diz: Senhor, eu sabia que o Senhor era
misericordioso, compassivo. Por isso que eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Jonas conhecia sobre Deus, mas esse conhecimento o afastava de Deus, o fazia fugir de Deus. Diferentemente de Davi, que escreve este salmo. Davi demonstra aqui nesse salmo que ele tem um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus não o afasta, como foi com Jonas, mas o aproxima de Deus. Ele choca Davi com a beleza, a grandiosidade de Deus, a sua grandeza, os seus atributos. E Davi aqui não vai falar apenas dos atributos de Deus, eu tenho certeza que vocês já conhecem muitos atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Mas será que você conhece apenas sobre teologia, apenas sobre Deus? Ou tudo isso, de alguma forma, tem algo para falar para você? Em que a onisciência, a onipotência, a onipresença traz para nós? Traz para a minha vida, traz para a sua vida, assim como trouxe para a vida de Davi. Este salmo é a oração de alguém que invoca a Deus e que medita sobre o caráter e os atributos grandiosos de Deus. E Davi, ele vai além do conhecimento sobre Deus, ele vai além da intimidade com Deus. E ele fala de um Deus e de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com Davi e ao qual Davi podia se relacionar. E é interessante porque Davi, quando ele usa a expressão em hebraico Deus, ele não usa a expressão comum no Antigo Testamento, que é Elohim, que é Deus ou deuses, mas ele usa a expressão Yahvé. Se você observar na sua Bíblia, quando está escrito Senhor em maiúsculo, é do hebraico Yahvé. É para demonstrar que Davi estava falando com o seu Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. É com esse Deus pessoal que Davi estava orando, Davi estava cantando, estava falando com o seu Deus. Esse mesmo Davi escreve em outro salmo, no Salmo 25, verso 14, dizendo que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Esses dias nós pregamos aqui sobre temer a Deus. E o temer nos leva ao conhecimento de Deus. E Davi fala na palavra de Deus que a intimidade com Ele nos leva ao temor de Deus. Temor e conhecimento. E é interessante que a palavra de Deus está sempre interligada. Nós damos um estudo pela manhã, nós pregamos à noite e está tudo conectado. Está tudo interligado. E assim está Davi, falando com esse Deus incompreensível. Não dá para a gente saber tudo de Deus, porque Ele é infinito e nós somos finitos. Até quando chegarmos no céu, nós vamos continuar aprendendo de Deus, porque Ele é o Deus inesgotável, incompreensível. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o Deus cognoscível, ou seja, Ele pode ser conhecido. E Ele se fez conhecido a nós e se revelou a nós de forma especial, íntima, através da sua palavra. E Davi, então, está aqui no Salmo 139, nesses versos que nós lemos aqui, e eu queria que nós meditássemos nele para que você ou comece a conhecer a Deus, ou continue conhecendo a Deus. E nestes 18 versos nós podemos identificar aqui 3 atributos de Deus, que eu já mencionei anteriormente. O primeiro está nos versos de 1 a 6, que é onisciência. Versos de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não
o posso atingir. Esses 6 primeiros versos aqui falam do conhecimento de Deus, fala da onisciência. Onisciência, vocês sabem, mas falando rapidamente, é o atributo de Deus que nós chamamos de atributo incomunicável. Esse atributo que Deus não compartilha com ninguém, com nenhuma das suas criaturas, nem o diabo tem onisciência. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe tudo o que acontece, ele vê tudo e ele conhece os nossos pensamentos. Só Deus tem esse poder de conhecer nossos pensamentos. E Davi estava aqui estupefato com esse conhecimento de Deus, sobre a onisciência. E ele começa o salmo, que poderia ser o título aqui, é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse conhecimento de Deus aqui é absoluto. Deus compreende intimamente o salmista. Deus compreende toda a sua criação, como também compreende todas as suas criaturas, como também conhece intimamente Davi. Ele é o Deus que conhece a Davi intimamente. Ele conhece a Davi mais do que o próprio Davi. E Davi, então, continua falando: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Deus é onisciente. Os pensamentos são a parte mais privada nossa. Os pensamentos, você pode pensar o que quiser, sem falar para ninguém, e ninguém vai saber, porque só você sabe. Você e Deus. Deus conhece e penetra os nossos pensamentos. Ou seja, mesmo essa área mais privativa da sua vida não pode ser escondida de Deus, nem os seus pensamentos. Os meus pensamentos e as minhas motivações não podem ser escondidas de Deus. Não há como mentir para Deus. Você pode mentir para você mesmo. Você pode enganar o outro, mas você não pode enganar a Deus. Não podemos nos esconder de Deus. Nada foge ao conhecimento de Deus. E é interessante que ele fala: quando o Senhor sabe quando me assento, quando me levanto. Ele sabe quando você dorme, quando você está dormindo, e seus sonhos que você está sonhando. Ele sabe quando você levanta e vai para as suas atividades diárias. Ele sabe de tudo. Nada foge ao seu conhecimento. E o salmista continua: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ele está literalmente falando assim: tu tens medido minha caminhada e o meu descansar. Esse esquadrinhar é o perscrutar. Esse perscrutar é como cavar, e cavar fundo. Deus cava fundo dentro de nós e Ele sabe, conhece o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso âmago, aquilo que está mais escondido dentro de nós. Ele conhece. Que às vezes até a gente se assusta com a gente mesmo, com as nossas atitudes e com as nossas ações. Mas Deus sabe de todas elas, Ele conhece todas elas. E Davi está falando assim: Senhor, o Senhor não só me conhece, mas o Senhor sempre me conheceu. Tu me conheceu antes de eu nascer. Ele conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Até as coisas mais corriqueiras da vida, as coisas mais ordinárias da nossa vida, as coisas mais simples, as nossas atividades diárias e até quando nós estamos dormindo. Porque Deus não dorme, não é verdade? Enquanto nós dormimos, o nosso Deus está trabalhando. Nosso Deus não dorme nem dormita. Então, quando estamos dormindo, Deus ainda está trabalhando em você, está trabalhando em mim, trabalhando o nosso coração, trabalhando a nossa vida. E Davi, ele continua, ainda estupefato. Ainda a palavra me não chegou à língua. Tu já sabes toda. Deus conhecia o pensamento de Davi antes dele pensar. É assim, Deus conhece o seu pensamento antes de você pensar. Ele já sabe o que você vai pensar. Ele já sabe o que você vai falar. Deus não precisa te conhecer pelo que você fala. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam, não é verdade? Ah, quem é você? Prazer, sou fulano. O que você faz? Você trabalha, você estuda, né? Nós conhecemos as pessoas pelo que elas nos falam. Deus não precisa saber conhecer a gente pelo que nós falamos. Ele nos conhece sem nós falarmos nada.
Mas é interessante também porque isso nos traz uma esperança, uma alegria e aumenta a nossa fé para nós orarmos. Porque diz que você pode orar até em pensamento, que Deus está ouvindo. Você não precisa nem orar alto. Você pode orar lá no seu quartinho, escondido, no seu cantinho, ajoelhado no seu quarto, porque o Deus que vem em secreto, Ele está ouvindo a sua oração. Você pode orar, às vezes você não consegue nem orar, mas você chora pedindo a Deus, você não consegue nem falar, você chora, mas Deus está ouvindo as suas orações. Olha que magnífico. Olha como a onisciência de Deus nos traz essa paz, nos traz essa alegria. E este Deus também, Davi diz que Ele me cerca, tu me cercas por trás e por diante. O Senhor coloca seus limites ao nosso redor. Deus coloca limites às ações do salmista e de nós também. Se Deus não colocasse limite em nós, nós não tínhamos limite. Nós estávamos no inferno. Se Deus não colocasse limites em nós. Nós não cremos no livre-arbítrio, já aprendemos isso na escola dominical. Nós cremos na livre agência, no livre agir, nós somos livres agentes. Deus deixa limites que nós podemos agir, fazer escolhas pessoais, mas dentro de limites. Porque se Deus deixasse a corda, se Deus soltasse a corda, às vezes Deus solta um pouquinho, tá? A corda, para ver onde você vai. Né? Às vezes Deus solta a corda um pouquinho do mundo, para ver onde que o mundo vai. Porque se Deus deixasse correr frouxo, o mundo nem existia mais, já tinha pegado fogo, já tinha acabado. Todo mundo já tinha se destruído. Mas Deus coloca limites. E mais do que isso, quando Davi está falando que Deus coloca ele, cerca ele por trás, por diante, e sobre mim põe as tuas mãos, é porque Ele nos guia na nossa vida. Deus nos guia. Deus mostra o caminho e nos coloca no caminho. Se nós tropeçarmos, Ele nos levanta. Se nós nos desviarmos, Ele nos traz de volta para o caminho. Se nós pensarmos e olhar para trás, Ele vira a nossa cabeça e fala, não, é para frente que se segue. Por isso, com esse sentimento de reverência de Davi, nós também devemos ter reverência a Deus. Por quê? Porque Ele sabe tudo o que eu sei, tudo o que eu penso, não tem como mentir para Ele, não tem como esconder nada. Eu consigo esconder as coisas dos meus pais, consigo esconder da minha esposa, consigo esconder dos pastores, dos presbíteros, da igreja, mas não consigo esconder de Deus nada. Isso nos deve levar a uma vida de reverência a Deus, porque Deus te conhece e Deus está vendo tudo o que você faz, não só na igreja, mas fora da igreja. E por isso também devemos ter cautela na nossa conduta. Pensarmos muitas vezes antes de agirmos. Pensarmos muitas vezes antes de falarmos, porque diz a palavra aqui que nós aprendemos, que antes da palavra chegar na nossa língua, Deus já conhece toda. Então, pense bem antes de falar. Seja palavras, sejam atitudes, sejam pensamentos, vigie o seu coração. Coração é que procedem as fontes da vida. Do coração que nós vemos os pensamentos, saem os pensamentos, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, vigie tudo isso. Porque Deus conhece tudo isso em você. Mas a onisciência de Deus, meus irmãos, ela traz algo mais. E a conclusão que Davi chega sobre a onisciência de Deus é que Ele não só conhece todas as coisas, mas Ele me conhece. Olha que legal. A gente fala da onisciência friamente, Deus conhece todas as coisas. Mas Davi se aprofunda tanto que ele fala assim, o Senhor não só conhece todas as coisas, mas o Senhor me conhece. O Senhor me conhece por inteiro. Deus me conhece mais do que eu me conheço. Mais do que a minha esposa me conhece, mais do que a minha mãe me conhece. Ele me entende mais do que eu me entendo, ou às vezes não me entendo. E por isso que o profeta Jeremias, lá em Jeremias 29:11, diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que maravilha. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vocês, para te dar o melhor, para te dar um fim maravilhoso.
Isso nos traz o quê? Tranquilidade. Lembram quando Jesus estava ali com Filipe, discípulo, e então Filipe vai chamar Natanael. Natanael estava debaixo da figueira, e Natanael então encontra Jesus, e Jesus fala, olha um israelense, né, em qual não encontra-se dolo algum, né? Aí Natanael fala, de onde o senhor me conhece, Jesus? Ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael fala assim, nossa, então o senhor é o Messias. Aí ele fala, só porque eu te vi debaixo da figueira, você não viu nada ainda. Você vai ver muito mais coisa ainda. Você não me conhece, Natanael. É assim em Deus conosco. Você não viu nada ainda. O que Deus pode fazer e o que Deus faz. E esse tal conhecimento, que lá no verso 6 Davi fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi conclui que a onisciência de Deus gera nele o quê? A adoração. E essa adoração que é gerada em Davi, pelo conhecimento da onisciência de Deus, deve gerar em nós também a adoração. A onisciência de Deus deve gerar em você a adoração. Adorar, Senhor. Quem sou eu? Eu não posso me esconder do Senhor. Eu não posso mentir para o Senhor. O Senhor me vê desnudo, como não tivesse nem roupas. Então, só me cabe me render a Ti e Te adorar e honrar e louvar Teu santo nome. Amém? E ao nos levar à adoração, vamos ver agora o que um segundo atributo de Deus nos leva, que é a onipresença, versos 7 a 12. Verso 7. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui Davi, então, fala da presença de Deus, da onipresença. E onipresença é o quê? Deus está em todos os lugares, porque Deus é Espírito. Então Deus está em todos os lugares. E Davi, então, ele fala, para onde me ausentarei do Teu Espírito? A presença pessoal, e aqui não é só a presença de um Deus que a gente tem que ter medo, achando que Deus está na virada da esquina para nos pegar e falar, te peguei. Não, é um Deus que está presente e de forma pessoal conosco o tempo todo, em todo lugar. A ideia que está implícita aqui, essas perguntas retóricas que o salmista está fazendo, é porque ele não pode ir para lugar nenhum que está fora do campo da visão de Deus e da presença de Deus. Não tem lugar para onde fugir, onde Deus vai estar, em todos os lugares. Não há como escapar de Deus. É o que Jonas tentou fazer. Jonas sabia disso, sabia também da onipresença de Deus, ele tentou fugir. Pegou o navio para Tarso, tentou esconder. E Davi está falando aqui, para onde que eu for, se eu for para Conchinchina, não vou me esconder do Senhor. Não tem lugar para me esconder. E ele continua, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui ele está falando de contrastes, né? De céu e de abismo. Aqui no hebraico é Sheol. Sheol é a palavra para sepultura. Ou seja, Davi está falando aqui, se eu for lá para o céu, lá para o espaço, aqui é o espaço. Se eu for lá para o céu, lá está o Senhor. Se eu for para a sepultura, lá está o Senhor também. Por isso que o próprio Davi, no Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Que até na morte o Senhor está com os seus.
Olha que magnífico! Nem morrendo eu escapo do Senhor. Até a esperança da vida além do túmulo resplandece por todo este salmo. Deus é um Deus tanto de perto quanto um Deus de longe também. E ele continua: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá estás também. Ou seja, do Oriente ao Ocidente, do Norte a Sul, Deus está presente. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Se eu tomar as asas da alvorada, olha, se eu conseguir correr na velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida, não é? Velocidade da luz, eu não consigo fugir de Deus, nem se eu estiver na velocidade da luz. É isso que Davi está falando. E nem se eu estiver nos confins dos mares, lá vai estar Deus também. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Como eu falei, isso para uns vai trazer pânico, como para Jonas. Para Davi traz outra reação. E ele continua: se para qualquer desses lugares eu for, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi está falando que Deus não apenas verá o salmista onde ele estiver, mas ele estará com o salmista aonde ele estiver, para guiá-lo, para sustentá-lo, para protegê-lo, guardá-lo e para abençoá-lo aonde ele estiver. Se você está aqui no Lago Sul hoje, Deus vai te abençoar. Se amanhã você estiver em outra cidade, Deus vai te abençoar. Se você estiver em outro país, Deus vai lá estar também. E se nós morrermos com Cristo, lá estará Deus conosco também. Deus está em todo lugar. Deus preenche todos os espaços, mas não é um panteísmo. Panteísmo é aquela doutrina que acredita que a natureza é Deus. A natureza se transforma em Deus, Deus é natureza. Não, nós não cremos nisso. Natureza é natureza. Natureza é a criação de Deus. Mas Deus ocupa todos os espaços do universo. Não é do mundo não, do universo. E ocupa todos os nossos espaços. Ou seja, não só externos, mas internos. Deus habita em nós, não é verdade? Através do Espírito Santo de Deus, Ele ocupa todos os espaços. Cada célula, cada molécula clama: Deus é o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Amém? E Davi continua: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus nos encontra onde nós estivermos. Deus nos resgata onde estivermos. Mesmo que estejamos nas trevas, Deus vai nos tirar lá das trevas e nos trazer para o reino da luz do seu Filho Jesus. E não foi assim que Deus fez conosco? Nós estávamos nas trevas e Deus nos resgatou. Então, Davi aqui não está falando aqui... Esse salmo não é que Davi está falando assim, que está tentando fugir de Deus. Não, ele está apenas constatando que até se ele quisesse fugir de Deus, não conseguiria. Porque não adianta nem me esconder no escurinho, que Deus vai estar lá comigo. Deus vai me achar. Se um dia você se desviar da igreja, cair no mundão, Deus vai lá te buscar. Aonde você estiver, Ele vai te trazer de volta. Às vezes, com dor ou sem dor, né? Mas Ele te traz de volta. Deus não desiste da gente. É isso que Davi está constatando. E Davi constata não apenas que Deus está presente em todo lugar, mas ele constata que Deus está presente comigo. É isso que Davi chegou à conclusão. Olha, Deus é onipresente, ok, Ele está em todo lugar. Mas o melhor é que Ele está comigo. Ele está com você. Ele está conosco. Tanto é que Ele mandou seu Filho Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso que Ele mandou o seu Espírito Santo, quando Jesus subiu, mandou outro Consolador, porque Ele está conosco, habitando conosco. Ele está comigo. É fantástico o que Davi descobre com os atributos de Deus. Por isso que é bonito, não é? Estudar teologia. Vocês acham que é só decorar coisa para a cabeça? Não, é para a nossa vida.
Olha que maravilha. Deus me conhece. E Deus está comigo em todo lugar. Olha que maravilha. As crianças sabem melhor do que nós. Vocês que conhecem um cânticozinho da igreja que fala assim: grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo. É o amor de Deus, né? A música não fala sobre isso? As crianças sabem. Até criança sabe disso. Grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo. É assim o amor de Deus para nós, na sua onisciência, na sua onipresença. É o amor de Deus. Amém? Isso gera em Davi confiança. Lá no verso 10 ele diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. A onipresença de Deus gerou em Davi confiança. E deve gerar em mim e você também confiança. O mundo diz que nós temos que ser confiantes, não é? Você tem que ser uma pessoa confiante, falar com confiança, né, com firmeza. Confie em si mesmo. A palavra fala que você tem que confiar em Deus. Confie em Deus, não confie no seu braço de carne. Maldito o homem que confia no homem, que confia na própria força do seu braço. Confie em Deus, porque Ele é onipresente, Ele está com você em qualquer lugar. Então, Ele vai estar com você para qualquer luta, para o que der e vier. Eu não vou estar. Eu até posso falar que estou, vou tentar, mas uma hora eu não vou estar, né? Os nossos pais podem estar com nossos filhos onde eles precisarem, mas um dia nós não vamos estar mais. Nossos amigos podem até dizer: eu vou estar com você para o que der que vier, mas às vezes não estão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco para o que der e vier. E Ele vai conosco até o fim. O Senhor Jesus, Ele nos encoraja com a sua presença. Por isso que Ele às vezes nos manda fazer coisas que parecem difíceis. Na Bíblia foi assim com os seus discípulos. Lá em Mateus 18, Jesus ensinou a confrontar aqueles que estão precisando de disciplina. Aqueles que estão em pecado. Coisa difícil essa, não é? Não é disciplinar alguém, não é a coisa mais difícil que tem. Você tem que ir lá confrontar a pessoa. Falar: meu irmão, você está em pecado. Se você não se corrigir, você vai ser disciplinado. Jesus mandou os discípulos fazerem isso. Mas Ele falou: mas eu vou estar com vocês. Porque onde 2 ou 3 estiverem, ali também estarei eu. Porque para fazer uma coisa tão difícil como essa, que é disciplinar alguém, e a gente às vezes faz chorando junto com a pessoa, mas sabendo que Deus vai estar conosco nessa tarefa difícil. Que mais? Qual tarefa mais difícil também que Ele falou? Ele falou: ide por todo mundo pregar o evangelho. Ensinando, batizando, discipulando. E aí o que Ele disse mais? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele nos dá tarefas difíceis, mas a sua presença garante que Ele estará conosco ali nessa tarefa difícil. Então não tem tarefa difícil, o impossível para mim e para você, porque Deus é conosco. Amém, meus irmãos? Isso nos gera confiança, nos leva à adoração. E agora vamos ver o que nos leva a conhecer um terceiro e último atributo de Deus, que é a onipotência, versos 13 a 18. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui então, Davi chega a reconhecer e conhecer o terceiro atributo de Deus, a sua onipotência. O que é onipotência? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra.
Deus é o Todo-Poderoso. O diabo é poderoso? É, mas Deus é o Todo-Poderoso. Existem pessoas poderosas no mundo? Reis, governantes poderosos? Sim, mas Deus é o Todo-Poderoso. Essa onipotência, Deus não divide com ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E Davi, então, diante dessa onipotência, ele enxerga o quê? O cuidado de Deus. Olha o verso 13, ele diz: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. O conhecimento que Deus tinha de Davi retrocede até antes mesmo dele nascer. Porque Deus planejou você. Tem um livro, né? Eu falei na escola dominical do Dr. Marcos Eberlin, Fomos Planejados. Falei. Então nós fomos planejados. Deus te planejou, meu irmão, minha irmã. Antes de você nascer, Deus planejou. Diz a palavra que Ele nos teceu no seio de nossa mãe. Deus é o Deus que criou a existência pessoal do salmista antes da sua concepção. Davi olhou para isso e ficou encantado. E naquela época não tinha ultrassom, não é verdade? Mas ele está falando aqui como se ele estivesse vendo o neném na barriga da mãe. Não é aquela coisa bonita assim? Quem já teve filho, já teve a oportunidade de fazer um ultrassom, ver aquela coisinha, né, ali se formando, a mãozinha, o bracinho, os pezinhos, né, o coraçãozinho batendo. É o que Davi está falando. Senhor, isso aí quem fez foi o Senhor. E eu estou encabulado. Gente, as pessoas às vezes pedem milagres. Quero ver um milagre. Vim na igreja hoje para receber um milagre. Gente, o nascimento de uma criança é um milagre. A gestação de uma criança na barriga da mãe, 9 meses, é um milagre de Deus. É um milagre. E Davi estava embasbacado com isso. O Senhor me desceu no ventre da minha mãe. As tuas obras são admiráveis. Tudo isso gera louvor para Davi. E essas obras aqui incluem não só a criação do mundo, mas a própria criação do salmista. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui ele está fazendo essa analogia, profundezas da terra, como o ventre materno. Então estava lá no ventre, o Senhor já estava falando comigo. Deus fala com a criança lá no ventre. A mãe não fala com a criança? Não fala, mãe? Mãe, você que já teve o neném sabe, não é? Crescia, você fala, ela mexe, né? Mexeu. Aí o pai, vem cá, pai, vem cá. Tá mexendo. Vai ser jogador. Tá chutando. Vai ser ponta direita. Quanto mais Deus não fala com a criança? No ventre. Deus já fala com a criança. E Ele já fala, você é meu. Você é meu escolhido. Você é meu eleito. É isso que Davi está falando. Senhor, o Senhor já me conhecia antes de eu nascer. O Senhor já falava comigo lá no ventre da minha mãe. Aí ele fala assim, e a minha vida, depois que eu nasci? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Esse no teu livro que ele está falando aqui não é o livro da vida, é o livro dos vivos, que fala lá no Salmo 69. Os livros dos vivos, das pessoas que foram criadas. E Davi fala assim, o Senhor, antes de eu nascer, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida na palma da sua mão. O dia que eu ia nascer e o dia que eu ia morrer. O Senhor já escreveu. Estava tudo pré-determinado. Estava tudo predestinado. Davi está fazendo teologia aqui, está fazendo teologia predestinação, gente. E ele está encantado. Depois, como é que você não encanta com predestinação? Com eleição? Você não fica encantado, não? A teologia tem que nos encantar, gente. A escola dominical, por isso que a gente tem que vir e ficar embasbacado. Eu quero aprender mais, eu não sabia, eu quero saber mais. Predestinação, que negócio é esse? Aí quando eu entender, fala, meu Deus, é isso? Estou chocado. Tem que ficar igual Davi, embasbacado. Aí ele termina dizendo, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma dele. Davi está falando, como é incompreensível a grandeza do conhecimento de Deus. Isso encanta Davi. Como o Senhor é imenso, como alguém é tão imenso, como alguém que é tão infinito.
E isso para Davi traz o quê? Consolo, traz paz. Não foi diferente de Jonas. Davi traz consolo. Davi chega à conclusão que Deus não só criou todas as coisas, os céus, a terra, o universo, mas Ele me criou. Me criou. Davi está falando com orgulho, batendo no peito. Deus me criou. Olha que máquina perfeita que você é. O corpo humano é uma máquina perfeita, gente. Alguém criou, não criou não? E nós sabemos mais do que qualquer outro cientista, quem que criou? É Deus. E Davi já sabia disso antes de qualquer cientista. O Senhor me criou, o Senhor me formou. Davi estava igual Paulo. Lá em Atos 17, 28, ele diz: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nele nós nascemos, nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós somos ressuscitados e nele nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. É isso que Davi estava chegando à conclusão. E esse final que ele fala: Senhor, se eu contasse a soma dos seus pensamentos, eles excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Isso gera conforto para Davi. É igual você contar carneirinho para dormir. Já fez isso? Estou sem sono. Fala, conta carneirinho. 1, 2, 3. Daqui a pouco já está dormindo. Você não chega ao fim, né? Você não consegue chegar ao final. É assim que Davi está falando. Senhor, se eu contasse os seus pensamentos, contaria, eu vou dormir. Eu não chego ao fim. Isso traz para Davi paz, consolo. Saber da onipotência de Deus tem que trazer paz. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Quando você estiver com insônia agora, você vai ler a Bíblia. Você vai ler esse salmo. E vai lembrar do pastor Cléio dos Carneirinhos. Falou: Senhor, se eu contasse, eu ia dormir, que eu não ia dar conta de chegar ao fim. Isso traz paz, consolo e conforto. Concluindo, meus irmãos, nós chegamos ao final aqui desses 18 versículos e vemos o contraste da grandiosidade de Deus e a pequenez nossa, a infinitude de Deus e a finitude nossa, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não me peçam para explicar isso que eu não sei. Lá no céu a gente pergunta para Deus, para Ele explicar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. O amor de Deus e o seu cuidado para conosco, que somos pó, somos barro. Nós aprendemos esses dias, não é verdade? Somos o vermezinho de Jacó. Mas Ele se importa conosco, como o próprio salmista Davi diz lá no capítulo 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Senhor, quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? E para que o Senhor me visite? Me visite quando eu estou na tribulação, quando eu estou com um problema, quando na minha casa está com problema, quando meu casamento está com problema. Quem sou eu? Quem é minha esposa? Quem são meus filhos? Quem é minha casa, Senhor? Para que o Senhor visite minha casa e traga paz. Quem somos nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, no Lago Sul, para que o Senhor nos visite a cada dia, a cada domingo, a cada noite, com a sua palavra e nos traga consolo, conforto, paz, confiança e adoração. A incompreensibilidade de Deus é um atributo humano, pois a mente humana é limitada. Mas aquilo que da parte de Deus foi revelado por meio da sua palavra é suficiente para a nossa salvação. E a parte de Deus que não foi revelada, que está oculta, será revelada na vida eterna, quando Jesus voltar. Então, todos os mistérios aí que você quer saber, que o pastor não consegue responder, nem eu, nem o pastor Jair, ninguém, lá no céu, Deus vai responder para nós. Cabe a nós agora nos aquietarmos e descansarmos no nosso Deus. E saber que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós temos que lembrar de Davi e Jonas. Conhecer a Deus para um
o fez fugir da presença de Deus. O outro o fez se achegar mais a Deus. Mas e você? Quais as reações que conhecer a Deus provoca em você? Desprezo ou adoração? Medo ou confiança? Angústia ou conforto, consolo e paz? Este conhecimento, esta sua teologia, essa nossa teologia, ela te afasta de Deus ou te aproxima de Deus? Eu, cada dia mais que estudo, eu agradeço a Deus por não revelar essas coisas para os grandes, mas para revelar para nós, pequeninos, nós que não somos nada. Eu agradeço a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer se aproximar dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6:3. Mas não é conhecimento sobre Deus. É conhecimento de Deus. É conhecimento de relacionamento, de intimidade, de adoração, de oração, de confiança, de conforto, de paz perante nosso Deus. Conhecer mais de Cristo Jesus e conhecer mais de nós mesmos. E a minha oração, meus irmãos, é essa: que a cada dia, eu e você, nós prossigamos em conhecer cada vez mais o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, por meio da sua palavra, para que possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai. Agradecemos porque a Tua palavra, ó Pai, é fonte de vida, é fonte de paz, é fonte de conhecimento, fonte de alegria, fonte de consolo, de conforto, de abrigo, de paz. Obrigado, Senhor, porque só a Tua palavra é para fazer isso conosco. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes temos nos tornado frios, gelados, mortos, e não nos entusiasmamos mais com a Tua palavra, não arrepiamos mais com a Tua palavra, não nos emocionamos mais com a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Restaura em nós, ó Pai, essa alegria, essa motivação, essa paz, conforto que o salmista sentiu ao conhecer o Senhor mais de perto. Que a cada dia, Senhor, nós queiramos Te conhecer mais. Dá-nos sede e fome da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos buscar a Ti em oração e em palavra, leitura, estudo, meditação da palavra, Senhor, para que possamos querer conhecer o Senhor mais e mais perto, ter mais intimidade contigo, mais relacionamento verdadeiro e genuíno contigo. E assim, Senhor, o Senhor nos transformar de glória em glória. E assim crescermos, desenvolvermos a nossa salvação, desenvolvermos nossos dons e talentos. E então, diante da Tua majestade, diante da Tua beleza, da Tua santidade, nós fazemos como Davi, nos prostrarmos diante da Tua grandeza, diante da Tua onisciência, porque o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece. Diante da Tua onipresença, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o Deus conosco. E diante da Tua onipotência, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor conhece cada célula nossa, cada fio de cabelo é contado da nossa cabeça por Ti. E isso, Pai, deve produzir em nós adoração,
confiança e conforto. E que nós queiramos, ó Pai, apresentar esse Deus maravilhoso, esse Jesus, nosso Senhor, Salvador, para aqueles que ainda estão nas trevas, para aqueles que ainda estão com os olhos vendados, que estão com o coração de pedra, ainda estão gelados porque estão mortos nos seus pecados e delitos, para que eles venham conhecer ao Senhor Jesus e sejam ressuscitados e tenham vida e vida em abundância, e também possam cair de joelhos como Davi caía diante da tua grandeza, da tua majestade. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para ti. Até a nossa ressurreição, que no final o Senhor fará. E a nossa salvação, que é impossível para nós, mas para ti não é. Graças te damos pela salvação que há em Jesus Cristo. E assim, ó Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém.